Boa noite a todos presentes. Boa noite também aos nossos amigos da internet. É com muito carinho, né, que essa casa nos acolhe, nos abraça. Então vamos iniciando nossos trabalhos aqui nessa noite de quinta-feira, dando os recadinhos bem rápido, né? A casa, ela tem o trabalho todos os dias e os horários estão fixados na entrada da casa e na internet também no site. Tá? E só nas sextas-feiras, né, que não é aberto ao público, onde nós temos o trabalho para os dependentes químicos, o atendimento, principalmente os familiares, né, de dependentes químicos. Esse trabalho ocorre toda sexta-feira às 20 horas. Quem tiver interesse, quiser participar, conhecer alguém, quiser indicar, tá ok? Não é um tratamento, né, é mais um acompanhamento, uma palavra amiga sempre que vai ter para quem está vivendo esse tipo de problema. E outra coisa também que nós lembramos é que quem tem necessidade de passar num plantão, sempre que ocorrer as palestras nos dias, né, fixados no horário, a pessoa chegar meia hora antes, sempre tem alguém aqui para atender, para conversar com quem houver necessidade, tá ok? E na parte da assistência social, né, a casa atende 72 famílias, e esse trabalho é a distribuição de cesta básica. Ele ocorre todo segundo sábado de cada mês, às 9 da manhã. E aqui eu reitero sempre o pedido que eu faço, né, para os presentes, quem puder colaborar, sempre com alguma doação de alimento que compõe essa cesta básica. Nós agradecemos muito mesmo. Tá, ok? E essa daí é quem quiser participar também desse trabalho, ocorre, como eu falei, todo segundo sábado de cada mês. É feito aqui mesmo a distribuição da cesta, o pessoal tem uma palestra que é feita para eles, quem vem buscar retira a cesta. Quem quiser participar, estamos de portas abertas. E o trabalho na área social é a distribuição de lanches aos nossos irmãos moradores de rua. Esse já é todo sábado, por volta das 18 horas, o pessoal vai nas mediações lá do metrô Carandiru. É outro convite também que eu faço, que a equipe está bem reduzida, quem puder colaborar também, a gente agradece bastante. E também tem um outro trabalho que é no terceiro sábado de cada mês, a orientação para as mães gestantes, que são das famílias que retiram a cesta básica, né, que a casa assiste. Então é outro trabalho também que está sendo desenvolvido. Tá ok? Então basicamente são isso. E eu peço a todos os presentes, né, por favor, para desligar os seus celulares, para que a gente dê início, então realmente, aos nossos trabalhos aqui. Então eu convido todos a cerrarem os olhos, respirar bem profundo, com muita calma, deixar que essas bênçãos que a espiritualidade sempre presente nessa casa prepara para nós, vá adentrando por todo o nosso corpo, nosso pensamento, vai nos acalmando, nos aquietando, para que haja entendimento de tudo que vai ser colocado aqui, nesse pequeno tempo que nós passamos aqui estudando, que é um aprendizado, né? Que é uma das maneiras que nós temos de seguir nesse aprendizado constante que nós devemos ter, é participando dessas palestras que a casa tem em todos os seus trabalhos. Então vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para que haja proteção dele para todos nós, para que diante do seu amor, nós, como verdadeiros irmãos em Cristo, possamos ficar em paz para absorver bem tudo que será ministrado aqui nesses minutos que irão correr. Vamos pedindo também a proteção de Jesus, nosso Mestre, que com todos os seus ensinamentos nos mostrou um mundo bem melhor. Um mundo que é possível sim alcançarmos a felicidade, através dessa melhora constante, através dessa evolução. E vamos pedindo também a intercessão de Maria, para que nos conforte, também nos acolha no seu colo de mãe, e também nos traga a compreensão necessária.
E a espiritualidade também dessa casa sempre presente. Vamos pedindo licença para iniciar os trabalhos. O tema de hoje, ele é do livro Emoções que Curam, né? É um livro do Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hernandes Dufour. E o tema é a aceitação da nossa falibilidade. Eu vou convidar o nosso irmão Caetano, que é o que vai discursar para nós aqui sobre esse tema. Muito obrigado. Discursar é bom, né? Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja em todos os corações. Graças ao Pai por estarmos aqui novamente, mais essa oportunidade, aprendendo sempre, né? Que essa é a nossa tarefa, como bem salientou o nosso irmão. Não vai ser um discurso, vai ser realmente um bate-papo, que esse é o nosso propósito. É sempre um bate-papo, né? Porque é nos bate-papo que a gente aprende, né? É assim com tranquilidade, num ambiente nosso, onde nos sentimos todos irmãos, nos sentimos tranquilos, desarmados, né? Ninguém aqui está defendendo filosofia, nem tese, não é verdade? Nós estamos aqui o quê? Para aprendermos juntos. Reconhecemos como os espíritos imortais nessa caminhada evolutiva. E todos no mesmo nível, né? Todos no mesmo nível. Ninguém é mais do que ninguém. Todos querendo avançar um pouco mais nessa oportunidade, né? Nessa nova encarnação. E esses irmãos nossos, como a Hernandes Dufour, nos auxiliam, né? Mandando, como eles estão um pouquinho mais na frente, mais adiantadinho do que nós, eles vão na frente, né? Mandando para a gente alguns textos, né? Algumas reflexões que eles fazem, né? E os nossos irmãos médios aqui conseguem captar e materializar para nós. Olha que maravilha, não é verdade? Olha o trabalho que dá, né? A nossa irmã Dufour lá, com toda a sua capacidade, pensando em nós, montando os textos. Aliás, diga-se de passagem, para quem não conhece a irmã Dufour, ela foi médium de Allan Kardec. Ela participou ativamente da elaboração do Livro dos Espíritos. Era uma das médiums que Kardec se utilizava, aliás, das quais ele tinha mais confiança, era a irmã Dufour, ok? Porque ela geralmente psicografava as mensagens dos espíritos de alta escala, né? De alta estirpe sideral. Inclusive o espírito da verdade, né? Era a irmã Dufour que psicografava. Era uma jovem de 14 aninhos, e já trabalhava com Kardec, né? Olha aqui. E é essa nossa querida irmã Dufour, que quando de retorno à pátria espiritual, continuou a sua caminhada, esse compromisso com esta humanidade, dando a sua colaboração nesse trabalho de esclarecimento. E a irmã, ela trabalha muito a questão da reforma íntima. Essas questões da doutrina espírita ligadas com a reforma íntima, né? Porque como nós sabemos, nós estamos aqui para nos reformar, estamos nos reprogramando. Nós chamamos de reforma íntima, né? Revendo algumas atitudes nossas. E isso nós sabemos que não é um trabalho fácil, né? É fácil de dizer, né? Muito fácil de dizer. Então, estou me reformando, estou lá fazendo reforma íntima, estou vendo umas palestras, estou dando uns passos, convivendo com uma nova turminha, que são chamados espíritas, e estou fazendo reforma íntima. O que eles falam lá é reforma íntima. E reforma íntima nada mais é do que rever conceitos, né? Rever conceitos que nos trouxeram até aqui. E olha que não é um tempinho, não, são milênios de caminhada, viu, gente? Quando está falando nossa caminhada anterior, são milênios, né? São milênios. E por que nós estamos fazendo esse trabalho? Porque chegou o momento, né? Nós vamos aprendendo, como as crianças na escola. Chegou o momento que nós temos que dar um salto quântico, né? Temos que dar um salto de qualidade. E aí que entram nossos instrutores, né? Entre Irmãs Dufour, entre Emmanuel, né? E tantos outros, André Luiz, e tantos outros que nos inspiram, né? E são irmãos muito queridos que estão do nosso lado, embora não possamos identificá-los com nossos olhos, mas estão do nosso lado, quer dizer, nessa tarefa grandiosa de nos reformarmos, né? Nos ajudar a fazer a reforma íntima. Isso que é uma beleza. Está vendo? É a parceria, né? A parceria. Nós aqui encarnados, eles encarnados, mas não cessa o quê? O intercâmbio, não é verdade? O intercâmbio. Tudo coordenado por esse grande, o amigo de sempre, o nosso querido Rabi da Galileia, Jesus, né? Todos alinhados com o Evangelho do Cristo. Isso que é a grande mágica do Evangelho do Mestre Jesus. Ele inspira todos os trabalhadores, né? Todos. E nós também devemos caminhar nessa luz. Porque, na verdade, o Evangelho de Jesus é isso, é um farol, né? É um farol que ele nos deixou para nos conduzir nessa estrada. Essa estrada que nós, muitas vezes, pensamos em desistir, né? Às vezes,
deixamos nos abater pelas dificuldades do caminho, pelos obstáculos, mas eles nos avisam que nós temos que cerrar os punhos, né, levantar as nossas mãos cansadas, tirar a poeira da sandália, chacoalhar, né, e continuar. Não podemos parar. Mesmo que devagar, um passo após outro, mas não podemos parar. Então é nesse sentido que esse texto hoje, a aceitação da nossa falibilidade, o que é? Como nós somos espíritos em aprendizado, nós somos falíveis, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos perfectíveis, ou seja, passíveis de sermos perfeitos. É isso? Não é isso que estamos caminhando? Um dia seremos, né? Sabemos que a caminhada é longa, mas é a esse destino que nós estamos traçado para nós, que está traçado para nós, sermos perfeitos. Então nós somos perfectíveis, portanto somos falíveis. O que resta fazer? É aceitar essa condição, é ainda de espíritos imperfeitos, né? E nesse quesito a doutrina espírita nos ajuda muito. Porque ao mesmo tempo que ela diz que nós somos espíritos em construção, ela também nos dá esperança, né? É uma doutrina que nos dá esperança. Olha, vocês estão num grau que ainda é marcado pela falta do saber, né? Vocês sabem muito pouco ainda a respeito das leis divinas, né? A respeito da própria vida integral, vocês ainda estão começando a vislumbrar vamos dizer assim, os escaninhos da vida integral. Porque até agora vocês estavam muito preocupados somente com um lado da vida, que é a vida material, não é isso? E vem agora um instante que nós temos que meditar sobre realmente a vida integral, né? Ou seja, a vida espiritual e a vida material integrada. Nós vimos como uma vida só, né? Parar com aquela coisa de vida, como é que é? Vida após a morte. Não, é sempre vida após a vida, é isso? Não existe vida após a morte. Existe vida após a vida, perfeito? Porque a morte, como nós sabemos, Jesus já diz para nós que não existe, né? E isso está pacífico para nós, né? Então é nesse trabalho que a irmã Sidufo nos ajuda. E ela inicia o seu texto, que é um texto lindíssimo. Nós vamos estudar junto aqui agora. Ó. Quando não aceitamos nossas imperfeições, o sofrimento aumenta. Pois a cobrança e a rigidez desenvolvem um campo mental fértil para a mágoa, diante da frustração das expectativas. Para a indiferença, por não conseguirmos controle sobre a vida. Para o medo do que pode acontecer por não ter esse controle, para a culpa por não ter conseguido controlar, para a vergonha por não ter alcançado o que gostaria, e para a revolta por tanta luta interior. Olha, já no início ela resume aqui um monte de coisa, um monte de frustrações que todos nós temos, né? Todos nós criamos expectativas, né? E às vezes não aceitando nossas imperfeições, não aceitando que nós somos criaturas em construção, que nós somos imperfeitos ainda, nós cobramos o quê? Muita perfeição, cobramos de nós, né? Cobramos muito. E ainda mais cobramos do outro também. Não contente em cobrar de nós mesmos, cobramos do outro também. E aí nós caímos nisso daqui, ó. Caímos em insegurança, porque realmente não consegue. Se nós não conseguimos entender a vida, muito menos controlar. Ora, aquele que não entende os mecanismos da vida, vai ter o controle do quê? Ele cai, na verdade, na insegurança, né? No desespero, não é isso? Muito bem, vamos lá. Seguimos aqui com a Hermance. Então, aprisionado nesse redemoinho de emoções, né? Instala-se em nós a baixa autoestima. Alguém já ouviu falar isso? A gente começa a se sentir realmente diminuído, né? Poxa, eu sou um fracassado, né? Aquela coisa, eu não consigo resolver nada. Muito bem. Uma dolorosa sensação de desvalor pessoal. Vivemos um conflito desgastante entre o que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Não é isso? E tem essas projeções mesmo, né? Poxa, eu queria ser um grande cientista, eu queria ser um grande orador espírita, né? Queria falar para as multidões, como Divaldo. E, no entanto, né? Olha só, não, ela diz que não pode pensar por aí. Tá vendo? Vamos lá. A aceitação de nossa realidade, então, o que somos, a aceitação do que somos, onde estamos, o nível em que estamos, é fundamental para gerir um processo de reforma íntima produtiva e esperançosa. Olha aí. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo reforma íntima? Pois é.
Então a aceitação da nossa realidade é fundamental para esse trabalho. Se a gente não aceitar a nossa condição humana de espíritos ainda limitados, a gente vai trabalhar mal com essa coisa de reformar atitudes, reformar ações. Olha só, vamos lá. Já que o aprimoramento pessoal só flui com naturalidade quando criamos uma relação amigável e pacífica com nossas limitações e deficiências. Olha que interessante. Então, esse trabalho que nós fazemos, ele só vai ser tranquilo se nós reconhecermos nossas limitações. Mas vamos em frente, olha lá. Devido à inaceitação da verdade pessoal, podemos afirmar com pequenas variações de pessoa para pessoa, que em 75% do nosso tempo, vivemos mentalmente presos ao passado. Nossa, será que é verdade? 20% focamos no futuro. E apenas 5% conseguimos sincronizar com o presente. Olha que interessante. Nossa! E ela deve ter estudado, ela está observando isso na humanidade como um todo, na média. Então ela percebe isso. 75% do nosso tempo estamos preocupados com coisa que já passou. 20% estamos preocupados com coisas que virão ainda, que nem sabe se virar. E apenas 5% a gente dedica a focar no nosso dia a dia, no nosso presente. O que nós temos que fazer. Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos fazer com esse dado que ela deu aqui. Quando vivemos no passado, olha interessante, quando vivemos no passado, nos aprisionamos na mágoa. Às vezes acontece, né? Porque são coisas que aconteceram, poxa, você não esquece. Quando no futuro, escravizamos-nos à ansiedade, não é isso? O que vai ser do meu filho? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha aposentadoria? Como vai ser quando eu me aposentar? Meu Deus do céu. Como é que vai ser minha vida sem meu escritório? Né? Já cria aquela ansiedade, né? Interessante. E só quando vivemos no presente, experimentamos o quê? A realidade. Olha que interessante. Só vivemos nisso 5%. 75% ficamos lembrando do passado, 20% estamos vivendo uma coisa e só 5% a gente se preocupa com o que realmente está acontecendo. Olha que interessante essa reflexão, né? Mágoa. Aí ela vai explicar o que é mágoa, né? Porque isso aqui, quando a gente vive no passado, aprisionamos na mágoa. E o que é a mágoa? Mágoa é raiva do que aconteceu. E ansiedade é medo do que virá. Olha que interessante. É isso? As pessoas ansiosas sabem disso. Elas têm síndrome do pânico, né? Começam a entrar em pânico, né? Elas não têm certeza. Elas não podem controlar o que virá, o que vai ser, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui o raciocínio dela. Só no presente podemos experimentar o intercâmbio de forças com a vida que nos alimenta e enriquece. Ou seja, com as experiências que temos, que estamos vivendo. Olha que interessante que ela coloca. Quer dizer, o nosso momento é o presente. O passado é só referência. O futuro ainda não chegou. O que nos sobra? O presente. Nós temos que trabalhar com o que temos hoje. Né? E tem muita gente que gosta de fugir do presente. Então, ou ele realmente fica preso no passado, eu já fui alguma coisa. Tem um amigo meu lá no trabalho que diz o seguinte, tem um povo aqui, um time, que é o time do javali. Javali para alguma coisa. Entendeu? Ficam presos naquilo, não, já fui, já fiz. É a turma do javali. E tem a outra turma que fica querendo saber, que vai ser. Não, eu estou fazendo isso, que vou fazer isso. A pessoa que planeja, né? Que bota, vai ser isso, vai ser aquilo, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A turma do planejamento. E o que estão fazendo hoje? Nada, eles estão lá. Não estão fazendo nada que tinham que fazer realmente para atingir as suas metas. Né? A raiva do passado, continuando o raciocínio, a raiva do passado é direcionada sempre a alguém ou contra si mesmo. Não é isso? O medo do futuro cria a exaustão de energia na tentativa de controlar os acontecimentos e as pessoas, para evitar as imaginárias tragédias ou decepções. E como a gente tem isso, né, gente? Principalmente nas pessoas, né? É com o marido, é com o namorado, é com os filhos, com as filhas, com a mãe, com o pai. A gente está sempre querendo controlar alguma coisa. Com medo do quê? Com medo de que as coisas não saiam como a gente imaginar e está imaginando que deveria ser. Olha só. Veja como é que é interessante essa nossa vida. Né?
E a mágoa? A mágoa está sempre realmente remoendo alguma coisa contra alguém, geralmente, porque o outro é sempre culpado de todas as nossas mazelas, né? É sempre o outro. Nunca é a gente sempre foi essa responsabilidade também, não. Ah, foi minha mãe que não me educou direito, meu pai que não me orientou, né? Ah, esses meus filhos que não me ouvem, né? É por aí. Ah, os meus amigos que não dão atenção, né? Estou sempre alertando, ninguém me dá atenção. Ou contra si mesmo. Interessante que a gente também, às vezes, puta, por que eu não fiz? Meu, onde eu estava com a cabeça que eu tomei tal decisão? Como é que eu não pensei nisso? Meu? Como é que eu entrei nessa, meu Deus? Né? É assim que a gente fica cobrando coisas que aconteceram lá no passado. A gente não percebe muitas vezes. A gente fica remoendo nosso íntimo, isso fica rodando em nós lá, né? Em circuito fechado. Rodando. Às vezes um fracasso no trabalho, uma opção mal resolvida, uma empresa que não deu certo, um negócio que você abriu, e você fica aquilo. Esquece, né? Viva o presente, né? É isso que ela estava falando. A gente fica preso lá. Olha, então ela continua. Viver no presente é ser alguém adaptado à realidade. E muito mais que isso. Consciente de seu papel pessoal em tudo que lhe acontece. Ou seja, que ele é o responsável por tudo que lhe acontece. Ele está consciente que ele é o construtor do seu destino. Que o seu destino é construído com o quê? Com as suas ações e com as suas atitudes. Aceitando tudo aquilo que não é possível fazer ou transformar. É isso que a gente tem que focar no presente. Aceitar aquilo que a gente não pode fazer ou transformar. Mas fazer aquilo que tem que ser feito. Percebem? Não é fugir também. Já que eu não posso, deixar isso, alguém vai fazer. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, educar seus filhos tem que fazer, não é verdade? Não, vou deixar eles crescerem, depois eu educo, né? Não, se eu tivesse cuidado dessas crianças, mas não cuidei, então agora deixa para o futuro. Quando eles crescerem, eu vou ensinar religião para eles, vou dar orientação religiosa, né? Eu vou ensiná-los a serem honestos. Aí já era, né? Tem que aproveitar o presente, quando está convivendo com os meninos, não é isso? É ali, no presente. A aceitação é uma terapia curativa. Olha o que ela diz. A aceitação é uma terapia curativa porque nos mantém emocional e mentalmente alinhados com a nossa realidade. Eu insisto nisso porque o corpo mental e o corpo emocional têm que estar alinhados, né? Senão quem vai sofrer? O nosso corpo físico, não é isso? Nós vamos ter dor de cabeça, nós vamos ter dor de estômago, vamos ter azia, nós vamos ter descontrolos, desarranjos. Dor de cabeça, então, chega às raias do AVC, não é verdade? Muita gente tem. Porque fica com esse medo de controlar o futuro, a ansiedade. A ansiedade gera o quê? Muitas vezes leva a síndrome do pânico e leva a apressar processos drásticos, né? Infartos, né? Do miocárdio, AVCs. E às vezes não percebemos isso, né? Não percebemos isso, a gente pensa que é uma coisa remota, que nunca vai acontecer conosco, né? Então, a aceitação é uma terapia curativa. Olha só, medicina. Porque nos mantém emocional e mentalmente alinhados com a nossa realidade, consistindo em uma fonte essencial de saúde e passo seguro para aprender a tratar-se com bondade. Tratar-se com bondade, porque a gente não percebe, a gente está se sacrificando, está se matando. Era como se pegasse um açoite e ficar, minha culpa, minha máxima culpa. Igual não aquele pessoal que fazia isso? E tá macerando o corpo físico. Mas o que adianta? O corpo físico, coitado. Ele não tem culpa de nada, não é verdade? E ele sofre aqui também. Com as pancadas do emocional e do mental vão esbarrar onde? No corpo físico. Vai estourar em algum ponto mais frágil do corpo físico. Né? Todos nós, os médicos já avisam isso, os psicólogos também já avisam, os parapsicólogos estão cansados de avisar. É por isso que os consultórios estão entupidos de gente e o conselho é sempre o mesmo. Você tem que se controlar, você tem que realmente se organizar, você tem que viver a sua vida, deixa dos outros. Não é isso que eles falam? Viva a sua vida, viva o presente, esquece o passado, não se preocupe tanto com o futuro. Não é isso que eles falam? Então a nossa irmã, se não for, não está falando assim nenhuma novidade, ela está reforçando apenas. Está reforçando. Então, o seu maior ensinamento, que ela diz aqui dessa lição, é: farei somente o meu melhor. Farei somente o possível. Farei o meu melhor e o meu possível. Porque o impossível não dá, né? Está acima das minhas possibilidades. Está acima da minha condição evolutiva. Não é verdade? Então, aceitemos nossas limitações com tranquilidade. Mas a inveja. Mas o meu vizinho, você vê? Poxa, o cara é PhD, o cara tal, conseguiu isso, tem uma empresa maravilhosa, tem filhos lindos, né?
E aí, a inveja mata, né? Aquele orgulho nosso, né? Orgulho ainda, clamando, batendo. Está vendo o que nós temos que combater em nós? Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Senão a gente fica doente. E é por isso que a humanidade está doente. Né? Está doente. Olha o que ela avisa. Ela vai mais fundo ainda. Só o poder curativo do amor pode criar uma condição interior de melhoria e crescimento espiritual. Pois tudo que você aceita em si próprio fica naturalmente mais fácil de ser transformado em algo melhor. Olha aí. Para você se melhorar, você tem que aceitar-se como você é. Senão você não melhora. Tudo aquilo que você resiste ou condena acaba fortalecendo a sensação de impotência e culpa. Olha só. Acaba colocando uma carga maior em cima de você. Sendo assim, a autoaceitação é o primeiro passo para a criação de uma amizade duradoura e rica em favor de nossa paz. Mas é claro, aquele que se aceita, ele fica tranquilo, ele não tem inveja, né? Ele não almeja nada, ele não se compara com nada, ele segue a sua trajetória, sabendo que ele está fazendo o que é possível, fazendo o melhor que ele é possível. Então, ele fica tranquilo. Ele não fica olhando para trás, quem está atrás ou quem está na frente. Que nem fosse uma corrida São Silvestre, né? O cara preocupado, quem está vindo atrás de mim? Poxa, tem que pegar o que está na frente. Não, ele não tem essa preocupação. Ele vai na toada dele, né, que ele encontrou, e ele vai na toada dele fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Ou seja, dentro do fôlego dele. Sem se preocupar quem vem atrás e nem aquele que já estão na frente. Não é verdade? Olha só aqui, sabedoria. Isso é paz. Aceitação, agora, tomem cuidado. Porque muita gente confunde. Então é assim, então vou relaxar. Olha, aceitação não significa que tenhamos de ser sempre do mesmo jeito ou que vamos nos acomodar com aquilo que aceitamos sobre nós. Não é acomodação. Aceitação não é acomodação. Significa apenas que vamos parar de brigar com nós mesmos. Olha que interessante. Parar de brigar com nós mesmos. Parar de resistir às nossas imperfeições. E parar de colocar uma força para controlar a realidade não controlável. Olha que interessante. Aquilo que não está no nosso comando. Vamos parar de querer controlar isso. Nós não vamos gastar uma energia terrível. Um desgaste emocional terrível. Aceitar nossas imperfeições é criar um acolhimento amoroso com nossa sombra pessoal. Olha que interessante. E faz todo sentido, porque se você não se amar, meu querido, a si mesmo, quem vai te amar? Cuidado, tem que se amar primeiro. Então, realizar uma transformação interior na condição de inimigo de nós mesmos é um ato de agressividade. Um movimento emocional de abrir nossas defesas energéticas. O conflito interior fragiliza-nos, reduzindo a imunidade da aura. Olha aí, você ouviu falar de aura, né? Então ela toca aqui em pontos extra-material. Está tocando nossas estruturas energéticas. Aura. Nós sabemos que a aura é o reflexo das nossas estruturas energéticas, né? Do nosso corpo espiritual, não é isso? Do nosso mental, do nosso emocional. São eles que refletem a nossa aura. Ela está falando dessa saúde. Essa saúde, com esse estado criando esse estado mental, nós fragilizamos a nossa saúde. E os nossos amigos do plano espiritual, principalmente o Joseph Kleber, nos alerta que baixar as defesas da nossa aura é permitir a invasão de vários agentes nocivos à nossa saúde mental, emocional e, por via de consequência, física. Perfeito? Olha a importância, né, de manter uma atitude positiva perante nós mesmos e amorosa acima de tudo, reconhecendo que ainda somos imperfeitos. Não aceitando, criamos mecanismos mentais de defesa que nos distanciam da realidade e fazem com que desenvolvamos atitudes de negação emocional. Nunca sou eu, sempre o outro. É o mundo. É sempre o mundo. Os políticos, qualquer um. Eu jogo a culpa em qualquer um. O que passa na minha frente, eu jogo a culpa nas costas dele. Isso é uma doença. Tá?
Então nunca nós vamos crescer realmente, porque nós não aceitamos. Nós estamos, que nós não estamos no caminho, não no caminho certo, mas no caminho, deixando de fazer o trabalho que nós temos que fazer. Aliás, que viemos fazer. A gente não sabe, a gente veio fazer. Né? A gente veio fazer. Bom, aceitar, finalmente aqui, ela diz o seguinte: aceitar nossa falibilidade pode ser o melhor caminho para viver uma vida com leveza, construindo atos de amor e paz interior, que é o que nós buscamos, né? Aceitá-la significa desenvolver honestidade emocional para admitir que fizemos más escolhas e que fomos frágeis em momentos de decisão e ter coragem de olhar para o que sentimos diante dessa realidade. Somente assim podemos responder pelo que somos, pelos nossos comportamentos e sentimentos. Eu resumo tudo isso aqui é o seguinte: é pegar o touro pela unha, meus queridos. É encarar o que nós somos. É encarar o quê? A realidade. Não fugir da realidade. Nem mais, nem menos. A realidade. E fazer o quê? O que tem que ser feito. Tá? Não ficar também com dó. Nós mesmos, não, depois eu faço esse trabalho. Isso dói. Eu ainda não estou pronto. É que eu sempre ouço isso. Eu não estou pronto. O Evangelho de Jesus é tão lindo, mas eu acho tão difícil. Parece que tem deixado de fazer tanta coisa. Meu Deus do céu. Como? As criaturas que não estão despertas, eles ainda não percebem que é o contrário. Que é tudo o contrário. Que é o Evangelho de Jesus. É a aceitação que nos capacita para o amor. Né? Não o contrário. De acordo com as leis do universo, não existem fracassos. Olha só. De acordo com as leis do universo, não existem fracassos, mas resultados. Mas resultados. Quem tirou aqui as palavras aqui? De acordo com as leis do universo, não existe fracasso, mas resultados. Ponto. E é uma coisa que a gente fala, eu sou um fracassado. Os Estados Unidos adotam muito os losers, né? Os Estados Unidos adotam muito isso. Lá nos Estados Unidos é sério. Fracasso lá nos Estados Unidos é sério. É os losers, né? Os perdedores. Mas não, só existe o quê? Resultados. E é uma coisa que eu acentuo também, os espíritos vivem alertando. Na vida não tem certo nem errado, meus queridos. Tem consequências. Consequências. Fracasso é uma palavra que inventamos para dizer que as coisas não saíram como gostaríamos. Olha que interessante. Quando as coisas não saem como a gente gostaria, a gente fala que fracassou. Que sob uma ótica imortalista, significam... Não, estou fora do negócio. Em contrapartida, voltamos aqui. Em contrapartida, resultados são os efeitos possíveis diante de nossos esforços, escolhas e desejos. Então, fracasso é uma palavra que nós inventamos, tá? Para a gente dar um outro nome para aquilo que a gente achava que nós tínhamos que conseguir. Em contrapartida, resultados são os efeitos possíveis diante de nossos esforços, escolhas e desejos. Olha que interessante esse pensamento. É diferente. Tá? Fracasso, falência, derrota e erro são expressões próprias das imperfeições humanas, que sob uma ótica imortalista significam a necessidade de recomeço, reexame e melhoria. É o que nós estamos fazendo aqui. Olha aqui, né? Numa visão imortalista. Hein? Olha aqui, na vida integral. Ou seja, que não existe morte. Existe sempre o quê? Vidas sucessivas. Não é isso? Não existe morte. É vida sucessiva, é trabalho constante. Só erra quem tenta. Já ouviram falar isso? E é melhor que não queiramos somente acertar na vida. Olha, interessante. Aquele que quer só acertar, toma cuidado. Importante errar, sim. O erro tem sua função nas nossas vidas, né? Aprendizado. Então só erra quem tenta e é melhor que não queiramos somente acertar na vida. Até porque o que em muitas situações consideramos correto não passa de uma mera ilusão de nosso orgulho ou de uma distorção de nossas crenças. Olha que interessante. E realmente, certo e errado não tem muito a ver com nossas crenças, com a nossa cultura. Cada cultura tem o seu certo e tem o seu errado, não é verdade? Não é isso, não varia muito. De pessoa para pessoa, de país para país, de religião para religião. Então, olha o que ela alerta aqui, só erra quem tenta.
E é melhor que não queiramos somente acertar na vida. Tá? Porque isso pode ser, nós estamos obedecendo apenas um conceito nosso. Não existe na realidade. Né? Quando nos amamos, enxergamos com mais clareza Deus em nós mesmos. Nossa, que legal isso. Né? Será que Deus está em nós? Ele está em nós, não está? Só porque nós não enxergamos. Por quê? A gente sempre procura Deus fora de nós, não é isso? Deus é tão bom que não pode estar em nós, né? Tem uma autoestima tão, assim, tem uma autoestima tão baixa, que a gente, poxa, será que Deus realmente está em mim? A inteligência suprema do universo está em mim? Tá. E olha aqui, quando não amamos, o que precisa para enxergar Deus? Nos amar. Por isso que os orientais falavam muito de a gente se voltar para o nosso interior, não é verdade? Não é isso? A autoiluminação. Interessante, né? Por isso que Jesus também recomendou que tudo estava no interior, nada estava no exterior. Né? O interior é tudo ilusão. Né? Quando nos amamos, enxergamos com mais clareza Deus em nós mesmos, aceitando-nos incondicionalmente e, consequentemente, tratando-nos cada vez mais com carinho e solidariedade. Outra coisa que a gente busca, quando a gente ama, a gente sabe ser solidário. Dificilmente a pessoa que não se ama, não se gosta, ela é solidária. Ela não vê o outro como um igual. Ela vê o outro realmente como ela também, um ser desequilibrado, que não compartilha, que não quer compartilhar, que é fracassado, que não tem nada de bom para compartilhar. É o contrário, nós temos que nos amar. Quando nós nos amamos, nós queremos dividir, nós queremos socializar, nós queremos realmente nos integrar com o nosso irmão. Dividir com o nosso irmão, que é para isso que nós viemos também, não é verdade? Formar uma grande comunidade. Agora, ela reafirma, ser responsável em assuntos da reforma íntima não significa dar conta de tudo. Olha que interessante. Não é ser santo, né? A gente fala, não queiramos ser santo, dar conta de tudo, numa encarnação só, porque ele diz que isso é impossível. Então, olha o recado, ser responsável em assuntos de reforma íntima não significa dar conta de tudo, pois somente cada um de nós pode definir o quanto e o que fazer perante os desafios que nos aguardam na caminhada de superação. Por isso que a gente diz que é um passo sempre atrás do outro, mas passos firmes, né, gente? Não passos vacilantes, cheios de falta de fé, insegurança, medos, né? Fobias, segurança, passos firmes e seguros. Amar a si é também oferecer ao nosso próximo, olha aí vem o nosso próximo, olha, estava demorando, né? Oferecer ao nosso próximo conhecimento de nossas reais capacidades e estabelecer condições para nos integrarmos por inteiro àquilo que fazemos e ao quanto conseguimos realizar. Como destaca Lacordaire era um padre dominicano, que ela busca um pedaço aqui do discurso dele para iniciar o seu texto. Ele fala assim, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. É isso, não tem um ditado popular que Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar? Mas se nós carregarmos o nosso fardo com decência, como diz o meu amigo, carregar a nossa cruz com classe, nós não teremos as recompensas? Qual será a nossa recompensa? De termos vencido as dificuldades e as tribulações. Quando olharmos para trás, não sentimos fracassados, sentimos o quê? Vencedores. Não, eu venci. Eu reuni forças e segui em frente. Eu me concentrei na tarefa e consegui realizá-la. Não é assim? Em vez de ficar lamentando. Já é muito bom saber que, apesar de nossa fragilidade, as leis protetoras de Deus não colocam fardo mais pesado do que as forças. É também um alento pensar que, mesmo com tantas limitações, resignação e coragem podem alterar todo o roteiro de nossas provas de crescimento. Olha aí. Aquilo, resignação e coragem. Resignação é aquilo mesmo, isso significa. É a gente não lutar contra aquilo que a gente não pode modificar.
É aceitar aquilo que a gente não pode modificar, mas ao mesmo tempo fazer aquilo que nós temos que fazer. Bacana? Então não é acomodação. Pelo amor de Deus. Ante as sombras da vida mental que insinuam climas pessimistas. E os nossos irmãos das sombras, eles insinuam o que para o nosso mental? Pensamentos pessimistas, né? Ah, o que você vai fazer lá naquele centro? Esses caras não estão com nada. Esse negócio, esse papo de renovação, então não quer dizer nada. Vamos viver a vida, cara. A vida está aí para ser vivida. Para com isso. Esses são os pensamentos que a gente recebe às vezes, né? Tentando nos desanimar dessa tarefa que nós temos que fazer, não é isso? Filho, esquece filho, cara. Esses caras não vão estar nem aí com você quando eles crescerem. Ah, deixa eles para lá. Não é isso que eles mandam para nós? É isso que eles mandam para nós. Se a gente der ouvidos, não é verdade? Então, ante as sombras da vida mental que insinuam climas pessimistas, o mundo vai acabar mesmo. Esse mundo não tem jeito, tem que acabar tudo para começar do zero. Você não ouve isso ultimamente? Não tem mais jeito, cara. Isso não tem mais jeito. Tem umas rodinhas. Né? Não, o mundo não tem mais jeito. Tem que acabar tudo e começar do zero. Pessimismo puro, né? A gente sabe que não é assim, não é verdade? Então, ante essas sombras que insinuam climas pessimistas em nossos esforços, usemos alguns minutos do tempo, pensemos em nossos protetores do bem, cruzemos as mãos sobre o peito num gesto de alto amor e oremos de olhos fechados com resignação e coragem. Olha só. Pai, assumo minha fragilidade. Essa é a oração que ela está ensinando para a gente. Pai, assumo minha fragilidade. Supra-me para que eu encontre as forças de que necessito. Abençoa-me para que eu não tombe no desespero ou na amargura, na tristeza ou na irritação. Permita-me ter hoje um dia melhor que o de ontem, com mais disposição e confiança, com mais serenidade e trabalho. Serenidade e trabalho. Dai-me tua mão generosa e muito obrigado, Senhor. Está aqui, ela resumiu. Olha que bacana, não é verdade? Ou seja, meu querido, confiança, né? Confiança nas forças que nos sustentam. E confiança em nós mesmos, nossas possibilidades. Porque Deus está, sim, em nós. Basta que nós desenvolvamos essas potencialidades. E por isso que estamos aqui, não é, Vladimir? Para desenvolver essas potencialidades divinas que estão em nós. Instaladas em nós pelo Criador, não é verdade? Só que a gente tem que ser trabalhadas. Aí que está o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. Nós temos que nos construir. Não é verdade? E até tinha uma palestra aí de um pessoal discutindo Santo Agostinho, ele dizia, o Deus criou o homem. Aí até depois eu chamei e falei, acho que Deus não criou o homem. Deus criou princípios inteligentes. Nós nos construímos, nós nos fizemos homem, nós chegamos no reino nominal, não é verdade? Depois de bilhões e bilhões de anos de experiência, de estágio nos reinos inferiores da criação. Então Deus não criou o homem como a gente imagina, porque senão dá essa ideia falsa, né? Que Deus já criou a gente assim, bonitão, né, senhor Américo? Nessa configuração linda que o senhor está hoje aí. Não foi sempre assim, né, senhor Américo? Para chegar nisso daí, o princípio inteligente que o senhor Américo teve que trabalhar bilhões e bilhões de anos. Até chegar, inclusive, na condição de princípio inteligente individualizado, foi um trabalho imenso, né, senhor Américo? E continua em direção ao anjo, né, senhor Américo? Exatamente, é incessante. E o senhor Américo parou aqui como homem? Não, ele está indo agora em direção ao anjo, né? Conquistando cada vez mais luz, né? É isso que os nossos irmãos, a maioria dos nossos irmãos, ainda não percebeu, essa caminhada luminosa que nós temos pela frente. Então, por isso que às vezes fraquejam na sua fé. É isso que nos dá fé, companheiro, esse conhecimento de para onde estamos indo. E todo o trabalho que já fizemos. Porque é importante reconhecer também o trabalho que nós já realizamos, tá bom? Nós já estamos num ponto de evolução mediana, que significa, já é o acúmulo de milhões e milhares de reencarnações e bilhões de anos de trabalho. Tá, meus queridos? Então não é pouca coisa. Então não fiquemos tristes. Exatamente, Jesus avisava que o Pai está criando sempre. Não é verdade? Então ficamos com essa mensagem positiva, tá? Aceitemos nossa fabilidade, aceitemos que somos criaturas em evolução, em crescimento, e vamos pedir ao Pai, sim, força e paz para fazermos a nossa tarefa. Paz a todos. Por favor, tira a mão. Isso aqui tá. Olha, agora as perguntas serão para a irmã, porque a palestra é dela. Eu fui
Mero instrumento. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, para você. As palavras, né, são muito oportunas, né, para a gente, o ensinamento é fantástico, né? E agora, então, está aberto aqui para quem quiser participar. Fazer uma colocação, uma pergunta. Não, na internet não tem. Não. Quem quiser fazer? Quer fazer? Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Você foi muito feliz na sua explanação, meu amigo. E eu percebi que logo no primeiro parágrafo, eu logo rememorei o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre bem e mal sofrer. Então, o que acontece? Ela começou por ser um espírito apenas de 14 anos, mas de uma consciência de Deus interior no coração dela, ela explanou de uma forma muito bela e bem clara. E lembrando que reforma íntima, ela é sem martírio, pessoal, não tem sofrimento. A reforma íntima, ela tem que ser dia a dia, paulatina, não é rancor, não é amargor. E lembrar que o Evangelho é o nosso maior medicamento para tudo. Então, muitos procuram na filosofia, como você mesmo falou, mas que Deus, o universo... Meu irmão, Jesus já falou já. Deus está em nós. Foi como ela finalizou aí. E eu anotei uma coisa interessante, você foi falando, eu acredito que tem um encadeamento maravilhoso. E diz assim, o fracasso é igual resultado dos nossos erros, porém... são com os erros que aprendemos um novo amanhã. Bacana. Vai, doutor Américo, vamos lá. Acontece o seguinte, a humanidade não segue esses conselhos. Não. A humanidade é muito orgulhosa, o homem é muito orgulhoso, não segue isso aí. Sabe o que é que o homem segue? É a evolução do tempo. O Deus manda modificar muitas coisas, máquinas, o celular, né? Pô, dá o celular para eles aí, né? Então, tá. Então, vai modificando a vida. Vai modificando a vida, o entendimento entre os homens. É dessa maneira que Deus age. Porque o homem, por enquanto, é muito orgulhoso. Só daqui uns milhões de anos é que vai acabar esse orgulho. Ainda bem que o tempo é uma abstração. Ainda bem que para nós não temos tempo enquanto espírito, né? Nós somos também imortais, né? E o tempo é realmente uma dimensão para nós. Bacana, ele lembrou bem, Deus é tão amoroso que ele vai realmente permitindo que a humanidade vá conquistando, né? Vai conquistando conhecimento pouco a pouco. E vai modificando a vida em favor de si mesmo, criando mais conforto, né? Então, né? E criando mais facilidades. Para quê? Para realmente pensar na vida espiritual. Para ter mais tempo para pensar na vida espiritual, não é verdade? Porque senão não teria sentido, né? Nós temos que ficar trabalhando na terra o tempo todo, o corpo cansado. E não, né? As leis. Antes tínhamos escravos. Exato. Tudo evolui. As máquinas fazem. Exatamente. Graças a Deus. Olha aí, ele está olhando o passado, né? Está vendo como evoluiu? Graças a Deus, tudo é evolução. E vai evoluir mais ainda, seu Américo. Se o senhor ficar aqui mais 100 anos junto com a humanidade, você vai ver quanta evolução ainda teremos. Vamos ficar espantados, né, com as possibilidades, né, que esse mundo oferece. Né? Deus queira que permita que a gente veja. Nem que seja do plano espiritual, né, Vladimir? A gente vai ver essa evolução, porque é de lá que vem tudo. Não é isso? O mundo espiritual é o mundo de origem. É de lá que realmente vêm as inspirações, não é verdade? E os nossos irmãos que implantam, que materializam essas realizações para melhorar a vida da humanidade. Então, exatamente, os médiuns de Deus, exatamente. Bacana, hein? Cientistas médiuns de Deus. Queridos, já vencemos nosso tempo. Paz a todos. Que Deus realmente fortaleça e nos ampare sempre. Que assim seja. Obrigado, Caetano. Novamente. Então,
Então agora